Meu nome é Marilza Bem-vindo Areias, sou estudante do 4º período de Gestão de Turismo no Polo de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Vamos conversar um pouco a respeito do modal ferroviário e sua importância para o turismo, sobre os diferenciais competitivos do transporte ferroviário a partir das experiências no exterior e que poderiam ser aplicadas no Brasil e, por último, a relevância do modal para o desenvolvimento local e regional no contexto brasileiro. Bom lembrar que Thomas Cook foi um dos primeiros agentes de viagens do mundo que, utilizando um trem fretado, criou a primeira viagem em grupo. Em 5 de julho de 1841, Cook organiza para 570 pessoas um tour à Leicester, sendo a primeira viagem em larga escala. Época que até mesmo os meios de hospedagem para acomodar tantas pessoas ao mesmo tempo eram bastante escassos. A partir desse momento, ele utiliza até mesmo o marketing para atrair clientes. Em termos de Brasil, o transporte ferroviário se deve a Irineu Evangelista de Souza, notável empresário industrial, banqueiro, político e diplomata brasileiro, um símbolo dos empreendedores do país do século XIX. O Barão de Mauá, que implantou nossa primeira estrada de ferro de Raiz da Serra, cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, em 1854, sendo a primeira locomotiva batizada pelo então imperador Dom Pedro II como a Baronessa, em homenagem à esposa do Barão de Mauá. Tanto no exterior como no Brasil, a rede ferroviária tem grande importância, sendo que na Europa é o meio mais prático e confortável para se viajar. Primam pela pontualidade, estações com diversos serviços, os vagões são ultramodernos, sem falar na gastronomia diversificada no interior de alguns desses trens. Viajar de trem pela Europa significa ter mais de 300 mil profissionais qualificados, treinados para bem servir o passageiro. Os trens europeus cruzam todo o continente, permitindo que o passageiro transite por até 25 países, com mais de 100 mil destinos, oferecendo descanso e desfrutar de variadas paisagens cinematográficas, podendo repousar à noite de forma confortável e chegar ao destino de forma totalmente segura. Em Portugal, o transporte ferroviário regional integra consagrados destinos turísticos a cidades e regiões muito menos conhecidas. Como exemplo, podemos citar a rota Lisboa-Belver-Lisboa. Belver, apesar do seu valor histórico, cultural e gastronômico, não é tão conhecido como Lisboa. Nesse sentido, a oferta de uma rota gastronômica desenvolvida em parceria com a oferta de transporte ferroviário auxilia no desenvolvimento local e regional do turismo em Belver. O Brasil tem hoje 32 trens turísticos em operação, espalhados por 11 estados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Os passeios proporcionam uma viagem por entre a história do Brasil, regada à cultura, paisagens, além de se constituírem na própria experiência turística. Entre os mais populares está o Trem do Corcovado, no Rio de Janeiro, que recebe anualmente mais de 1 milhão de passageiros. Em São Paulo, a estrada de ferro leva o viajante a um romântico passeio entre as cidades Campos do Jordão e Santo Antônio, num trajeto de cerca de 2 horas e 30 minutos. No Paraná, o trem de luxo, tão luxuoso quanto o nome, reconstitui o glamour, o charme da época de ouro das viagens de trem, unindo decoração temática e belas paisagens. Em Minas Gerais, os trilhos alcançam um universo que mistura história, cultura e arte a bordo da famosa e charmosa Maria Fumaça, ou indo para a Serra Gaúcha, no sul do Brasil, o mais desejado tour Uva e Vinho, com passeio também no trem de fumaça, com um roteiro que vai muito além da divertida viagem a bordo de um trem de época. Existe uma necessidade de desenvolver políticas de fomento ao turismo ferroviário no país,
como a criação de cruzeiros ferroviários, como já acontece com os navios, com paradas estratégicas em pontos turísticos. Para compreender a importância do transporte ferroviário para o desenvolvimento local e regional do turismo no Brasil, é muito importante analisarmos o estudo da parceria entre o SEBRAE e a Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos e Culturais, que resultou no estudo Trem é Turismo, um diagnóstico dos principais desafios e competências essenciais para o bom desempenho de 24 operadores de trens turísticos e culturais, visando o aumento de competitividade do segmento. Após uma análise minuciosa em 9 áreas diferentes: economia, estratégia, inovação, marketing, vendas, atendimento pessoal, associativismo e sustentabilidade, o documento aporta recomendações preciosas que têm objetivos de qualificar diversos setores que atuam na cadeia produtiva estabelecida a partir do trem turístico. É muito importante gerar instrumentos de acompanhamento das experiências dos usuários com fins turísticos dos transportes ferroviários, como, por exemplo, pesquisa de satisfação, para serem utilizadas pelas empresas operadoras para a promoção do desenvolvimento sustentável nas dimensões ambiental, social, cultural, econômico, técnico-espacial e político-institucional. O Brasil é um país com grande potencial ferroviário, devido à predominância de terrenos baixos, relativamente planos, pelas distâncias continentais, como pela paisagem que se torna atrativa a mais para o trajeto. São fatores que fazem do transporte ferroviário um dos mais recomendados para o país. Um abraço.